está com a oportunidade evangelista Marconi da Igreja Seara. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que eu me ajuda aí, repete de novo. Eu não sei o que eu
falando aqui sobre a vida de Jesus, sobre a adoração, sobre o fogo arder continuamente sobre o altar, que é o tema sugerido nesta noite. E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele já tem nos concedido. Eu também gostaria de parabenizar o pastor Aldeci com um dos nossos livros, Escatologia Bíblica, o final de todas as coisas. Bom, o pastor Aldeci receba aqui esta lembrança. No final, quem quisermos procurar, temos aí, viu? O livro. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Como disse a nossa irmã, chegou o melhor momento. Eu peço a ajuda do tecladista para ajudar o pregador, que não é muito bom. Ele já sabe aí. Já sabe. Abra sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 13, que é o tema sugerido nesta noite. Que achou, diga amém. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Toda a igreja, um grande coral. Agora vou contar até 3, você vai estar repetindo o tema sugerido nesta noite. 1, 2, 3, já. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido que estás no céu, te louvamos nesta noite pela leitura da Tua Palavra, por estarmos aqui em Tua presença. Abre as portas dos céus, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu louvo a Deus também pela vida do diácono Jadson, que está presente aqui. Os irmãos tiveram o privilégio de ouvir ele pregando aqui. E amanhã ele vai pregar, ele disse: dou glória a Deus porque eu vou pregar primeiro. Como eu disse, o pregador não é muito bom, mas vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria colocar um tema nesta reflexão bíblica que nós iremos trazer. Repita comigo: elementos que compõem o altar. Nós vemos que o texto sagrado vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando eu falo de altar, nós podemos ver que a Bíblia é sagrada. Vai mencionar o primeiro altar construído lá em Gênesis 8, capítulo 20, quando Noé desce da arca, no sentido de gratidão. Noé ergue um altar e ali oferece animais limpos sobre o altar. Nós podemos ver também alguns homens de altar, como Abraão. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 12, do 7 ao 8. Nós vamos correr porque não vamos ler todos os textos por causa do tempo. Mas Gênesis 12, 7 a 8 vai falar que Abraão também era um homem de altar. Quando eu vou para Gênesis 3 e 4, eu vejo Abraão erguendo mais um altar. Também em Gênesis 3 e 18, Abraão vai estar levantando mais um altar. Abraão é considerado um homem de altar. Quando eu vou para a Bíblia Sagrada, em Gênesis 26 e 25, nós vamos ver Isaac. Também ele é um homem de altar. Jacó, capítulo 28, do 18 ao 22, nós também vamos encontrar no texto sagrado que ele é um homem de altar. Mas como abordamos o tema para aqui nesta noite falarmos sobre os elementos que compõem o altar. O primeiro elemento usado para compor o altar é a pedra. Repita comigo: o primeiro elemento usado para erguer o altar é a pedra. Observamos que a pedra era usada como base nos altares de rituais
antigos para representarem a solidez e a eternidade. Nós podemos observar que quando eu falo de pedra como base, estou falando de algo que vai sustentar o altar. E a base, nem sempre ela está à mostra, mas ela tem um papel fundamental de sustentação. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Então a base, ela sustenta. A base fala de solidez. E nós podemos observar um texto bastante conhecido, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, uma história bastante conhecida dos irmãos. Eu até acredito que muitos já ouviram mensagem acerca disso. 18:33 até o 39. Então armou o quê? Ele dividiu o bezerro em pedaços. Aí ele vai dizer no versículo 34: e disse: enchei de talhas, enchei de águas 4 cânones, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o fogo, até o que ele encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és o quê? Deus em Israel, e que sou o quê? E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Nós podemos observar que ele vai dizer no texto, ainda no versículo de número 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E o que? E o que? E o que? E ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo de número 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós podemos observar que dentro do primeiro elemento, Elias, no desafio do Monte Carmelo, nós vemos que o altar estava quebrado, danificado. Ele pegou 12 pedras e ele agora constrói o altar para adoração. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel. E nós vemos que naquele momento, naquele desafio, ele disse que da manhã ao meio-dia, os profetas de Baal, que eram 450, e 400 profetas de Azera, clamavam da manhã ao meio-dia, e nada do Deus deles respondeu. E Elias disse: clama mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está viajando. Clama mais alto. Diz o texto que eles pegaram a faca e se retalhavam e clamavam, e nada acontecia. Elias agora repara o altar que estava danificado. Pegou as pedras, que era a base do altar, colocou no seu devido lugar. O texto vai dizer que ele colocou a lenha, partiu o sacrifício e mandou derramar água. E nós vemos que isso foi a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. E Elias, numa oração curta, ele ora a Deus, e diz o texto
e o fogo desceu sobre o altar. Diga amém. Observamos que este é o primeiro elemento, a pedra. O segundo elemento do altar, a madeira. A lenha era fundamental nos sacrifícios de antigamente, representando a lenha que queimava a oferenda. Nós podemos ver isso lá no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 3. Nós vamos ver que no capítulo 22 o texto vai dizer que decidiu Deus colocar Abraão à prova. E nós observamos que Deus pede a Abraão o seu único filho. Podemos observar no texto sagrado que no capítulo 3 Abraão rachou lenha para preparar os jumentos no dia seguinte de partir para ali, no lugar que Deus iria lhe mostrar. E ele, ao avistar o lugar ao longe, ele se dirige com seu filho para o sacrifício, pedindo que os servos ficassem. E ele vai dizer, de forma clara e específica: vocês fiquem aqui porque nós vamos, mas iremos voltar. Mas quando eles estão se dirigindo, Isaac, que era acostumado a ver o pai oferecer sacrifício, vai dizer: eu estou vendo a lenha, o cutelo, o fogo, mas onde está o sacrifício? Nós vemos que lá no livro de Reis nós vemos que o primeiro elemento era as pedras, o segundo é a lenha. Abraão havia rachado lenha. A Bíblia Viva vai dizer: rachou lenha para o fogo do sacrifício. Na corrigida vai dizer que ele rachou lenha ou cortou a lenha para o holocausto. Nós vemos que a intenção era oferecer o seu único filho, assim como Deus pediu. Deus decidiu colocar Abraão à prova. Abraão está levando o segundo elemento que compõe o altar, a lenha. Nós vemos que aonde tem pedra para o altar, também tem lenha para o sacrifício, porque compõem os elementos do altar. Primeiro eu preciso ter base. Se não houver base no altar, o altar não está sustentado. Eu preciso ter lenha. E o terceiro elemento, sacrifício. Nós vemos que na indagação de Isaac para Abraão, ele vai dizer: está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde está o sacrifício? Deus proverá para si um cordeiro. Mensagem que ecoa nas profecias bíblicas. E nós, quando vamos para Apocalipse 13:8, nós vemos que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando eu vou para João 1:29, nós vamos ver que o próprio João, testificando isto, vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. E ele fez com o seu sacrifício o que milhares e milhares de animais sobre o altar judeu jamais poderiam fazer. O que foi? Nos purificar de todo o pecado. Porque quando eu abro a Bíblia em Hebreus 10:4, vai dizer: é impossível que o sangue de bodes ou de touros remova pecado. Então o sacrifício, o rito mosaico, não poderia mover o pecado. Mas nós vemos que a mensagem de Abraão foi esta: Deus proverá para si um cordeiro. Observamos que subiram
filho e levantou o cutelo para tirar a vida e oferecer em sacrifício o seu filho, porque Deus havia colocado ele à prova. Mas naquela ocasião, nós vemos uma voz ecoa dos céus. Disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Ao levantar os olhos, viu entre os arbustos um carneiro que ele oferece como sacrifício. Se nós formos observar, a Bíblia vai nos dizer que o terceiro elemento para o altar do sacrifício, a oferta de animais para o sacrifício, era o item central em muitas tradições religiosas, simbolizando devoção e expiação do pecado. 1 Reis 18:23, nós encontramos a expressão sobre o sacrifício ser oferecido. Elias vai dizer: traga-nos 2 bezerros, um para eles e outro para mim. 2 bezerros. O sacrifício tinha que ser perfeito. Não poderia ter defeito, não poderia ter mancha, não poderia ter mácula, porque era algo que estava sendo oferecido ao Deus eterno. Se eu fosse abrir um parênteses aqui para te dizer, qual é o teu sacrifício hoje aqui? O que vieste oferecer a Deus? O que vieste trazer para Deus? Qual é o teu sacrifício? Nós vemos que o sacrifício para o holocausto, em Gênesis 15:9, Abraão pediu os animais e partiu ao meio e ofereceu o sacrifício. Gênesis 8:20, Noé também pegou os animais limpos para oferecer o sacrifício. E nós podemos observar que Romanos 12 e 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Que é o grego lacreia. O que é que eu vim oferecer a Ele nesta noite? Eu vim oferecer o meu culto com razão. Porque eu vim aqui. O que é que eu vim fazer aqui nesta noite? Eu vim adorar aquele que vive, que reina, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está na destra de Deus Pai. Eu vim apresentar o meu culto com razão. Eu vim adorar. Eu vim engrandecer. Eu vim enaltecer aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Glória ao Rei da Glória. Eu vejo aqui o quinto elemento usado no sacrifício